Sim. Paz e graça, Reverendo Carlos. Seja bem-vindo à nossa live. Paz a outros irmãos que entraram. Vamos só aguardar um pouco para nós começarmos então a tratar a respeito do nosso assunto, que é o culto a Deus. Então, para os irmãos que entraram agora, hoje eu desejo falar a respeito do culto a Deus e peço aos irmãos que tenham paciência, porque estaremos a falar de uma temática de extrema importância para nós como crentes no Senhor. Vamos só aguardar mais um pouco. Assim que atingir um número elevado, vamos começar então com a nossa live. Amém, Reverendo Carlos Oliveira. Deus o abençoe sempre, meu professor de teologia. E irmã Marianeia Ferreira, seja bem-vinda também. E a outros irmãos que estão a entrar agora, todos vocês sejam bem-vindos. Agora acredito que podemos começar então com a nossa live. Como é do conhecimento dos irmãos, eu havia anunciado que eu faria uma live. E nesta live nós poderíamos então tratar a respeito do culto a Deus. Então, chegou este dia, quarta-feira, então vamos aprender um pouco a respeito dessa temática que é muito importante para nós. E para os irmãos que puderem, podem abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, no seu capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. A nossa mensagem estará baseada a partir do versículo 1 a 11. Paz e graça, irmã Ciara Vitória. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e poderei fazer a leitura. E depois de fazer a leitura, farei questão de explicar, cada versículo do Êxodo 20, e no decorrer da explicação, os irmãos então entenderão um pouco a respeito dessa temática do culto a Deus. Êxodo, capítulo 20. Aqui nós vamos encontrar os 10 mandamentos. É um texto que todos nós conhecemos e sabemos, que o autor deste livro é Moisés. E neste mesmo livro, ou neste capítulo de Êxodo 20, nós encontramos os 10 mandamentos. O primeiro mandamento nós encontramos, está no versículo 3. O segundo mandamento está no versículo 4. O terceiro mandamento está no versículo 7. O quarto mandamento está no versículo 8. O quinto mandamento está no versículo 12. O sexto mandamento está no versículo 13. E o oitavo mandamento está no versículo... O sétimo mandamento, Você já me perdeu. Está no versículo 15. O nono mandamento está no versículo 16. E por último, está no versículo 17. E os 10 mandamentos têm sido divididos em duas categorias. Os primeiros 4 mandamentos diz a respeito da relação do homem
e Deus. E a segunda parte, que são os 6 outros mandamentos, diz a respeito da nossa relação com o próximo. Então, a minha pretensão nesta noite para os irmãos angolanos e nesta tarde para os irmãos brasileiros é basicamente tratar da primeira categoria dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos. E nós vamos começar então a explicar cada texto ou cada versículo do Êxodo 20. No versículo 1 do Êxodo 20 diz o seguinte: então falou Deus todas estas palavras. Primeira coisa, precisamos compreender que as palavras que Moisés aqui poderia então transmitir para o povo não eram palavras de sua autoria, mas eram palavras provenientes do Senhor. E se eram palavras provenientes do Senhor, era necessário então que os irmãos, o povo, neste caso, o povo de Israel, pudesse atentar diligentemente para estas mesmas palavras. Então, Moisés, no versículo 2, ele começa dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, na casa da servidão. Então, Moisés, ele começa a falar que eu sou o Senhor, ou seja, ele vem apresentar para o povo que é o Senhor quem está a dar as ordens ou que dará as ordenanças que ele então poderia transmitir para este mesmo povo. Então ele vem falando: eu sou o Senhor, teu Deus. É claro que quando ele usa a expressão teu Deus, aqui Moisés ele vem trazer a ideia, vem se referir, vem trazer à tona, vem fazer relembrar ao povo a respeito do Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Então a expressão teu Deus, encontrada no versículo 2, refere-se ao pacto que Deus havia feito com seu povo. E a primeira pergunta a nos abstrair nestes 2 versículos, versículo 1, o versículo 2, é: por que adorar a Deus? Por que adorar a Deus? Aqui no versículo 1 e 2, primeira coisa, precisamos compreender que nós, ou o povo de Israel neste caso, poderia adorar a Deus em primeiro lugar, porque o Senhor era seu Deus, e não só, porque o Senhor havia os libertado do Egito, do cativeiro de Faraó. Então, se nós perguntássemos para o povo de Israel do porquê que eles poderiam adorar a Deus, eles poderiam responder: porque o Senhor é o nosso Deus e porque o Senhor nos libertou das mãos ou do cativeiro de Faraó. Então, o motivo que levaria então o povo de Israel a adorar a Deus era por causa da libertação que eles obtiveram da parte de Deus. Nós isso podemos constatar em Êxodo, capítulo 3, versículo 12 a 18. Podemos constatar também em Êxodo, capítulo 15, versículo 13 a 17, que então o povo de Israel poderia adorar ao Senhor por causa da libertação que eles obtiveram da parte de Deus. Então a pergunta é: por que adorar a Deus? O povo de Israel poderia responder dessa maneira, que porque o Senhor é Deus deles, é porque o Senhor lhes libertou. Então, para nós que somos povo da nova dispensação, por que nós devemos adorar a Deus? Isso é que nós vamos encontrar em Colossenses capítulo 1, versículo 13, onde vem falando que, pois, o Filho de Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso vamos encontrar em Colossenses 1,13, que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é Jesus Cristo. Então, para nós, por que nós devemos adorar a Deus?
Nós devemos adorar a Deus por causa da libertação também que obtivemos da parte de Deus. Se alguém afirma que foi libertado por Deus, se alguém afirma que é eleito de Deus, se alguém afirma que estava preso no pecado e Deus lhe libertou, ele se tornou uma nova criatura, mas ele não vê a necessidade de adorar a Deus, essa pessoa precisa rever o seu coração. Porque quem de facto foi libertado por Deus, quem de facto foi retirado do império de Satanás, esta pessoa terá 1000 motivos para adorar a Deus. Esta pessoa vai adorar a Deus de verdade. Esta pessoa vai ter prazer em adorar a Deus, porque ele sabe que o Senhor lhe libertou. Ele sabe que ele estava nas trevas e o Senhor lhe colocou na luz. Ele sabe que ele estava preso e o Senhor o libertou. Então, a primeira pergunta que aqui nós precisamos responder para nós mesmos é: por que adorar a Deus? A resposta é simples. Porque o Senhor, o nosso Deus, conforme está no versículo 1 e 2, conforme está no versículo 2, eu sou o Senhor, teu Deus. Por que nós devemos adorar a Deus? A continuação, que te tirei da terra do Egito. Ou seja, o povo poderia adorar a Deus porque o Senhor era Deus dele e porque o Senhor lhes libertou. E nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, crentes que estamos na nova dispensação, devemos adorar a Deus pelos mesmos motivos. Primeiro, porque o Senhor é o nosso Deus. Segundo, porque o Senhor nos libertou. Vamos atentar para o versículo 3 de Êxodo, continuação. Diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. O versículo 3. É no versículo 3 onde encontramos então o primeiro mandamento, que diz que não terás outros deuses, diante de mim. Primeira coisa, o que nós vamos aprender com este versículo 3? Neste versículo 3, queridos irmãos, a primeira coisa que nós vamos conseguir compreender é o primeiro princípio do culto, que é o princípio teocêntrico. No versículo 3, que é o primeiro mandamento, vamos encontrar o primeiro princípio do culto, que é o princípio teocêntrico. Nós já entendemos que a palavra teo é Deus e cêntrico vem de centro. Então, nós devemos entender isso. Devemos compreender o primeiro mandamento que está no versículo 3. O primeiro mandamento vem nos mostrar que Deus é o centro do culto. Vem nos mostrar que nós devemos, a nossa adoração, o nosso culto deve ser somente voltado para Deus. Nós, quando olhamos para muitas denominações, nós ficamos nos perguntar como é que estas mesmas denominações, alegam serem denominações de Deus, mas que quando olhamos para suas práticas, quando olhamos para suas atividades, nós compreendemos que Deus não é o centro dos cultos que tem sido prestado em tais denominações. Então aqui, no primeiro mandamento, Moisés está a trazer a ideia que nós não devemos ter outros deuses além do Senhor. Então, a primeira coisa que nós abstraímos nesse versículo é o princípio teocêntrico, conforme eu disse. Isso quer dizer que Deus é que deve ser o centro do culto. Isso quer dizer que nós não devemos colocar o homem no centro. Isso quer dizer que
toda adoração que é voltado para o homem, não é voltado para Deus, o Senhor reprova. Então aqui, queridos irmãos, no versículo 3, Moisés está a trazer a ideia de que o culto deve ter como centro Deus. E quando vamos olhar para algumas denominações que o centro são os pastores, o centro são os seus líderes nesse caso, nós precisamos entender que quando Deus olha para cultos desse tipo, Deus se entristece. Porque aqui ele está dizendo que não terás outros deuses, ou seja, vocês não podem ter outros deuses a não ser o verdadeiro e único Deus. Nós não podemos, queridos irmãos, prestar culto a homens. O culto deve ser prestado somente a Deus. E este mesmo mandamento traz duas proibições. Primeira proibição que o primeiro mandamento traz, que está no versículo 1, é a idolatria, e a segunda é o politeísmo. Então vamos procurar entender o que significa então idolatria e politeísmo. Primeiro, esta palavra idolatria significa culto a ídolos. E essa palavra é uma transliteração do termo grego, idolatria, que é formada por duas palavras, que é eidon e latreia. E, queridos irmãos, e essa primeira palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, no sentido de representação, de forma de algo ou alguém, seja ele imaginário ou real. E essa palavra do grego eidon significa ver, perceber com os olhos, conhecer ou saber a respeito, sobretudo, transmitindo a ideia de olhar para algo e saber por ver. E já a segunda palavra, que é latreia, significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou então adorar. Então, quando nós unimos esses conceitos, podemos entender o que significa então idolatria. Idolatria, em poucas palavras, podemos dizer que é adoração a algo ou alguém. Então, quando alguém adora alguma coisa ou alguém, esta pessoa está a cometer idolatria. Então, o primeiro mandamento, que está no versículo 3, conforme é explicado, além de trazer o primeiro princípio, que é o princípio teocêntrico, nós aprendemos que o princípio teocêntrico é o princípio que afirma que Deus deve ser o centro do culto, também traz duas proibições, que é a primeira, que é a idolatria. Este mandamento proíbe a idolatria, e nós falamos que idolatria é adoração a algo ou alguém. Então, estas igrejas que adoram seus líderes ou adoram um objeto, estão a quebrar este mandamento. Embora que essas mesmas igrejas que assim se procedem, embora que eles vão dizer que estão a adorar a Deus, uma coisa é, o culto deles não é um culto segundo a vontade de Deus. O culto que é da vontade de Deus é um culto que é voltado para o Senhor. Então, este mandamento proíbe a idolatria e, ao mesmo tempo, proíbe o politeísmo. O que então vem a ser o politeísmo? O politeísmo, em simples palavras, pode ser entendido como um sistema que admite, ou seja, pode ser entendido como um sistema religioso que admite vários deuses. Então, o mandamento traz o princípio que devemos adorar a Deus unicamente e traz as duas proibições, que é a proibição do politeísmo e da idolatria.
E a segunda pergunta, então, que aqui nós também podemos extrair é: como devemos então adorar a Deus? Como então devemos adorar a Deus? A resposta para esta pergunta está no versículo 4 e 5, de como então nós devemos adorar o único e verdadeiro Deus. Vejamos o versículo 4 e 5. Diz essa palavra do Senhor: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, olhando para o versículo 4 e o versículo 5, nós extraímos uma outra pergunta, que diz: como devemos adorar a Deus? O segundo mandamento, que está no versículo 4, vai nos responder esta pergunta: como devemos adorar a Deus? Porque não basta nós falarmos que queremos adorar a Deus. Não basta uma igreja dizer vamos adorar a Deus. O que precisa-se então é saber como devemos adorar a Deus. Existem igrejas que elas têm boas intenções de adorar a Deus, mas só que elas não sabem como devem adorar a Deus. E por não saberem como devem adorar a Deus, estas mesmas igrejas adoram a Deus de maneira contrária, de maneira que Deus não orientou. Então, o segundo mandamento, que está no versículo 4, vai nos responder de como nós devemos adorar a Deus. A princípio, precisamos compreender que é no segundo mandamento onde nasceu um princípio que é chamado ou que é conhecido como princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto, ou seja, o princípio regulador da adoração. Vamos já procurar entender o que significa, então, o princípio regulador do culto. Primeira coisa, queridos irmãos, nós precisamos compreender que quando os reformadores leram o segundo mandamento, parece que o Senhor abriu os seus olhos, parece que eles compreenderam com profundidade o que o Senhor queria então dizer com estas palavras: que não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. E quando os reformadores olharam e viram essa declaração, então eles extraíram um princípio que ficou conhecido como o princípio regulador do culto. E isso para dizer que esta designação foi dada à forma como os calvinistas interpretavam ou interpretam a relação entre o culto cristão e o segundo mandamento. Então, de acordo com esta perspectiva, Deus só deve ser adorado da forma que Ele mesmo requer nas Escrituras. Então, o princípio regulador do culto, ele recebeu a sua forma clássica definitivamente nas confissões de fé reformada, isto é, no século XVI. E o que então este princípio regulador, o que este princípio regulador nos ensina? Este princípio regulador nos ensina que Deus deve ser somente adorado da maneira conforme Ele prescreveu em sua palavra. Deus deve ser adorado conforme Ele
prescreveu em sua palavra. Só que, para nós compreendermos então o princípio regulador do culto, eu tenho que falar um pouco também a respeito de um outro princípio, que é conhecido como o princípio normativo do culto. Eu disse que o princípio regulador do culto ou da adoração é o princípio que afirma que nós devemos apenas estabelecer, nós devemos apenas introduzir no culto a Deus aquilo que ele prescreveu em sua palavra, ou seja, aquilo que ele ordenou em sua palavra. Isto é, no princípio regulador do culto. No princípio normativo, eu tenho que falar destes dois princípios para nós entendermos então como nós devemos adorar a Deus. Porque se nós não termos a compreensão do princípio regulador do culto e do princípio normativo, nós não poderemos, aliás, não poderemos adorar a Deus como Ele requer, como Ele ordena, como Ele manda. Então, o princípio normativo do culto, a ideia funciona da seguinte maneira: o que não é proibido na Escritura é permitido no culto. Vejam, no princípio normativo do culto, a ideia é o que não é proibido nas Escrituras, o que não é proibido na Escritura é permitido no culto. E o princípio regulador diz somente o que o Senhor ordenou ou ensinou em sua palavra é que deve ser introduzido no culto. Então, diante destes dois princípios, que é o princípio normativo e o princípio regulador, a minha pergunta é: qual dessas sentenças supracitadas reflete a vontade de Deus quanto à adoração? Para não complicar os irmãos, prestem atenção, queridos irmãos, no princípio normativo do culto, a ideia funciona da seguinte maneira: o que não é proibido nas Escrituras é permitido no culto. No princípio regulador do culto, a ideia funciona: o que o Senhor ensinou na sua palavra é que deve ser introduzido no culto. Então aqui temos dois princípios. Pois, embora no início eu havia dito que o princípio que o segundo mandamento traz é o princípio regulador. Só que para compreendermos este princípio regulador, temos que compreender então este princípio normativo para nós termos uma compreensão melhor a respeito desse assunto. Então vejamos lá como esses dois princípios funcionam, queridos irmãos. Eu disse que no princípio normativo, o que não é proibido nas Escrituras pode ser introduzido no culto. Por exemplo, se um irmão vir para nós e dizer que quer dar cambalhota no culto, quer fazer aquelas pataquatas, aquelas confusões, fazer aquilo que nós chamamos como adoração extravagante, quer fazer isso, né? Quer aplicar no culto, quer se comportar desta maneira, o que é que nós iríamos dizer? Oh, irmão, você não pode fazer isso, você não pode se rebolar, você não pode bater as cadeiras no chão, você não pode subir em cima das cadeiras, fazer aquelas confusões, porque não fica bom. O que é que esta pessoa vai dizer? Se esta pessoa abraçou o princípio normativo, esta pessoa vai dizer: me mostra na Escritura um texto que proíbe ou dar cambalhota. E a minha pergunta é: tem um texto na Bíblia, caros queridos irmãos, que proíbe, que nós não devemos dar cambalhota no culto? Tem um texto que diz proibir dar cambalhota no culto? Tem um texto que diz que eu não deva subir, eu quero talvez orar, mas quero orar em cima das cadeiras? Tem um texto que proíbe fazer isso. No princípio normativo, que é um princípio que rege em algumas igrejas,
uma das igrejas que rege esse princípio normativo é a Igreja Católica, é a Igreja Luterana, e como se não bastasse também algumas igrejas evangélicas. Por exemplo, algumas igrejas católicas, elas fazem certas práticas ou introduzem certas práticas em seus cultos que quando você dizer para eles, por que você faz isso? O que eles vão dizer? Mostra na Escritura um texto que proíbe isto que nós estamos a fazer. Mostra um texto na Escritura que diz que é proibido usar vela. Mostra um texto na Escritura. É claro que às vezes nós vamos mostrar. Se nós conversamos com alguns irmãos da denominação luteranas, que vem de Lutero mesmo, como os irmãos bem sabem, e nós falarmos, por que vocês usam velas nos vossos cultos? Por que vocês trazem essas práticas romanas? O que eles vão dizer? Mostram um texto na Escritura que proíbe, que nós não devemos assim o fazer, não devemos fazer estas coisas. Se nós irmos para algumas igrejas evangélicas, tem aquele momento que alguns líderes olham para o auditório e diz: abraça teu irmão que está no teu lado direito, dá beijo, aperta, carinha, diz para o seu irmão que eu te amo. Eu creio que os irmãos já viram isto, ou têm presenciado isso. E quando você diz, mas por que então que vocês vão fazer isso? Eles vão dizer o quê? Mostra um texto na Bíblia que diz, ou que proíbe, que nós não devemos abraçar, os nossos irmãos. Então, o que é que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? No princípio normativo do culto, aquilo que a Bíblia não proíbe, eles fazem. E eu acredito que muitas igrejas abraçaram este princípio, e todos nós estamos conscientes disso. Agora, no princípio regulador do culto, que é o princípio que os reformadores defenderam no século XVI, que é o princípio que as confissões reformadas defendem, diz que nós devemos introduzir no culto somente aquilo que o Senhor estabeleceu em sua palavra. A pergunta é, alguém vai chegar para nós e vai dizer que quer abraçar o seu irmão no culto. O que o abraçar gera? O que o abraçar gera, queridos irmãos? O que eu vou querer? Eu vou querer abraçar o meu irmão no culto. Para quê? Não que necessariamente, queridos irmãos, abraçar para que alguém não me apedreje e falar que o irmão Bajé está dizendo que abraçar é pecado. Não nesse sentido. Mas para os defensores do princípio regulador, porque o princípio regulador é o princípio que se pauta na palavra de Deus, depois eu vou apresentar outros textos, mas o princípio regulador do culto ensina que nós só devemos introduzir no culto aquilo que o Senhor prescreveu ou aquilo que o Senhor ordenou. O culto, queridos irmãos, é para Deus. Nós devemos adorar apenas a Deus. No culto não é para abraçar o nosso irmão. Nós podemos abraçar o nosso irmão fora, mas não é no culto, porque o culto não é voltado para o homem, o culto é voltado para Deus. Então, lamentavelmente, algumas igrejas, por não conhecer esta temática de como eles devem adorar a Deus, porque o segundo mandamento já vem nos trazer essa verdade. Como então nós devemos adorar a Deus? O segundo mandamento vem mostrar que nós devemos adorar a Deus da maneira que Ele revelou na sua palavra. A questão é, o Senhor revelou que nós devemos no culto abraçar os nossos irmãos? O Senhor revelou no culto que nós devemos dar cambalhota, fazer aquelas pataquatas, aquelas confusões no culto? É claro que não, queridos irmãos. É claro que não. Então, com isso que eu quero dizer é que as igrejas que adotam um princípio normativo, elas erram, elas pecam, elas estão a se comportar de maneira desagradável às Escrituras.
Porque se nós olharmos a Escritura no seu todo, nós vamos compreender que o propósito do Senhor não é trazer inúmeras proibições, dizendo não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Não, mas o que o Senhor faz aqui na sua palavra é dizer o que é que nós devemos fazer. Por exemplo, em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 26, ele vem dizendo: o que fareis, pois, irmão, quando vos reunir? Alguém tem um salmo, tem doutrina. Então ele vem falando de alguns elementos que devem fazer parte do culto. E em nenhum momento nós vamos encontrar a Bíblia ordenando que nós no culto possamos abraçar os nossos irmãos, Não, a Bíblia não vamos encontrar nada disso. E não só. Algumas igrejas também têm o comportamento de trazer nos seus cultos teatro. O teatro, a coreografia, não são elementos que o Senhor ordenou para ser introduzido no culto. O Senhor não ordenou a coreografia, nem tampouco o teatro. Com isso não quero dizer que seja errado assistir teatro. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que no culto ao Senhor, nós não devemos introduzir o teatro, a coreografia. Porque estes não são elementos que o Senhor prescreveu em sua palavra para ser introduzido. Talvez alguém poderia perguntar: irmão Batista, então quais são os elementos? Quando vamos olhar para a palavra de Deus no seu todo, vamos compreender que a pregação é um elemento que deve fazer parte do culto. Adoração ao Senhor. Os salmos e hinos devem fazer parte do culto. Doutrina. Os sacramentos são coisas que a igreja deva fazer, porque isso está prescrito na palavra do Senhor. Oferta. É claro que quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, nós vamos conseguir compreender que a igreja primitiva fazia nessa questão de oferta, coleta, para ajudar o povo do Senhor. Então, oferta, uma igreja pode sim fazer esta prática de ofertar. Mensagem nunca deva faltar num culto. Os louvores não devem faltar. Os sacramentos, a ceia e o batismo são elementos que a igreja deve sim fazer observância, porque isso nós vamos encontrar na palavra do Senhor. Isso está muito patente aos nossos olhos. Em nenhum momento vamos encontrar o Senhor abrir uma exceção para a coreografia. Então a coreografia, essas igrejas que trazem coreografia nos seus cultos, trazem um teatro, trazem muitas outras práticas, estão em desobediência à palavra do Senhor. Nós devemos apenas trazer aquilo que o Senhor prescreveu. Então a pergunta é: como nós devemos adorar a Deus? A resposta é que devemos adorar a Deus como o Senhor ordenou em sua palavra. É isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos compreender, queridos irmãos. E eu vou ler só um texto numa rápida, que está em Deuteronômio 12, 32. Deuteronômio 12, 32. Diz essa palavra do Senhor, Deuteronômio 12, 32. Diz assim: tudo o que eu te ordeno, observarás. Tudo o que eu te ordeno. Então a questão não é aquilo que os defensores do princípio normativo dizem, que se a Bíblia não proibiu, nós vamos fazer. Essa não deve ser a questão. A questão é: se a Bíblia ordena, devemos fazer. A diferença é esses dois princípios consiste nesse. Ou seja, consiste neste quesito, neste ponto. Se a Bíblia ordena, devemos fazer. Não se a Bíblia proíbe. Porque se assim for, Deus teria que trazer muitas proibições. Muitas proibições. E o texto que nós estamos a ler entra em harmonia com o princípio regulador. Porque ele vem dizendo: tudo que eu te ordeno, tudo o que eu te ordeno, observarás. Não está a dizer tudo o que eu te proíbo, mas é tudo o que eu te ordeno. Significa dizer que tudo que o Senhor ordena tudo que o Senhor ordena é que nós devemos fazer.
é que nós devemos praticar. Então, se o Senhor nos ordena que no culto deve conter pregação, devemos introduzir. Se o Senhor nos ordena que deve haver louvor, devemos introduzir. Se o Senhor nos ordena que deve ter que a igreja deve fazer a observância do sacramento, devemos assim o fazer. Nós não devemos ir contra aquilo que a palavra do Senhor revela. E nós até também vamos encontrar num outro texto que é de Deuteronômios 12:32 é que nós lemos. E nós também vamos encontrar, queridos irmãos, isto em Levítico, capítulo 20, versículo 7. Queridos irmãos, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a igreja, nós só devemos introduzir no culto aquilo que o Senhor revelou na sua palavra. Se o Senhor não revelou alguma coisa em sua palavra, nós não devemos introduzir. Nós precisamos falar desse tema, porque nem tudo que nós chamamos de culto é culto de facto. Nem tudo que muitas igrejas fazem chega diante de Deus. Existem certas igrejas que elas alegam cultuarem a Deus, elas alegam adorar a Deus, mas só que estas mesmas igrejas não adoram a Deus como Ele quer ser adorado. Então a pergunta foi como nós devemos adorar a Deus. E a resposta é que está no versículo 4 de Êxodo, que diz que não devemos adorar a Deus de uma maneira contrária, mas devemos adorar a Deus da maneira que Ele estabeleceu em sua palavra. E, queridos irmãos, por exemplo, em Mateus 15:9, Jesus disse: em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então aqui Jesus estava a falar para os discípulos a respeito dos fariseus, que traziam muitos ensinamentos, que não eram ensinamentos pautados na palavra de Deus, mas eram ensinamentos vindo de homens. Eram ensinamentos que têm como sua origem a vontade do homem. E Jesus vem mostrando que estes que assim se procedem, ou seja, igrejas que adoram a Deus de uma maneira contrária, estão a adorar a Deus de maneira em vão. Porque o Senhor já revelou como Ele quer ser adorado em sua palavra. E uma outra coisa também, queridos irmãos, que nós precisamos não esquecer, é que dentro da linhagem reformada, existia também um debate, mas eu não vou procurar falar de forma profunda essa mesma questão, só para esclarecer aos irmãos. Havia também um debate com relação ao que se deveria cantar na igreja. Alguns reformadores, algumas igrejas do passado, elas acreditavam, ou seja, alguns teólogos acreditavam que na igreja o que se deve cantar é apenas os salmos. Quando nós vamos estudar história, vamos conseguir compreender que existem igrejas que só cantavam os salmos, só os salmos. Isso é que é conhecido como salmódia exclusiva. Eles só cantavam os salmos. E para os que defendem esta posição, são os denominados como os neocalvinistas, eles acreditam que os únicos louvores que a igreja deve entoar são os salmos. Só que, mesmo quando vamos olhar para alguns teólogos do passado, alguns reformadores, nós vamos conseguir compreender que, embora que os salmos eram o manancial principal de suas congregações, eles também cantavam outros louvores que sejam bíblicos, que não sejam necessariamente os salmos. Por exemplo, John Calvino, em sua congregação, se cantava bastante os salmos, mas ele disse que nem com isso, nós podemos, nem com isso, nós devemos ignorar outros louvores, não. Na igreja, nós podemos até não somente cantar os salmos, queridos irmãos, nós também podemos cantar outros louvores, mas louvores que sejam bíblicos, louvores que é oriunda da Bíblia Sagrada, não louvores inventados pelos homens,
Não aqueles louvores antropocêntricos, que o homem é o centro, que o homem é que... Não, estes louvores não. Isso aqui não podemos chamar de louvor. Vamos chamar de parafernália. Vamos chamar de... Louvor de homem, não louvor que está sendo dado a Deus. Porque louvor é elogio. E o elogio que a igreja deve fazer deve estar somente voltada para o Senhor. Isaías vem falando que eu sou o Senhor. Ele falando a respeito de Deus, diz, eu sou o Senhor. E este é meu nome. A minha glória não darei a qualquer um, nem mesmo os meus louvores nas imagens da escultura. Então, se quer dizer que o Senhor não compartilha, de jeito nenhum, o Senhor não compartilha a sua glória com outros deuses, com homens, o Senhor não compartilha. Então, a pergunta é como nós devemos adorar a Deus? A resposta está no versículo 4 e 5. Devemos adorar a Deus como Ele manda em sua palavra. Se Ele manda que devemos adorar dessa maneira, devemos adorar. Se Ele manda que no culto deve haver reverência, devemos assim o fazer. Se Ele manda que no culto deve ter pregação, devemos assim o fazer. E outras práticas que Ele não mandou, não vamos fazer. Não vamos querer trazer o que eu já falei anteriormente. Teatro, coreografia, não. Isso não deve fazer parte do culto. E, queridos irmãos, se os irmãos constatarem Levítico 10:1, vem falando a respeito de Nadab e Abiú, filho de Arão. A Bíblia vem nos falando que por eles oferecerem fogo estranho ao Senhor, eles foram consumidos. O Senhor lhes consumiu. O Senhor não teve piedade deles. O Senhor os matou. Por causa de quê? Porque ofereceram fogo estranho. Ou seja, eles fizeram aquilo que o Senhor não ordenou em sua palavra. Então, quando alguém faz alguma coisa, quando uma igreja, quando nós, talvez, né, creio que alguns cristãos são líderes da igreja. Quando você que é um líder, introduz uma coisa que o Senhor não prescreveu, o Senhor não ordenou para você o fazer, você introduz no culto, você está a oferecer fogo estranho. E você não está a agradar a Deus. Você estarás pecando, ou seja, estás a pecar contra Deus. Nós devemos apenas fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Então, Nadab e Abiú, por não obedecerem a ordem do Senhor, por eles oferecerem fogo estranho, o Senhor não os poupou, o Senhor os consumiu. Porque o Senhor não se alegra com boa vontade. Boa vontade não agrada ao Senhor, boa vontade agrada aos homens, não a Deus. Olham para usar, ele tinha uma boa vontade. Qual era a vontade de usar? Vou querer dar uma ajuda na arca, porque já que os bois tropeçaram, vou tentar ajudar para que a arca não caia, não faça algo assim do gênero. A Bíblia vem nos falar que o Senhor o consumiu, o Senhor o matou. Matou quem usar, porque não estava autorizado a se o fazer. Então a questão não é boa intenção, a questão é vamos só adorar a Deus. Não, a questão não é vamos só adorar a Deus, a questão é o que Deus quer. O que Deus exige? O que Deus ordena? O que o Senhor quer que vamos introduzir? O Senhor quer que vamos introduzir, o Senhor ordena que vamos fazer assim. Então, assim devemos o fazer. E uma outra pergunta, queridos irmãos, que também nós precisamos aqui tratar é quem são os que aborrecem a Deus? Porque aqui nós vamos encontrar, na última parte do versículo 5 de Êxodo, ele vem usando a expressão ele vem usando a seguinte expressão, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. Quem são os que aborrecem a Deus? Olhando para o contexto de Êxodo, nós vamos conseguir compreender os que aborrecem a Deus são os que praticam idolatria. Ou seja, são aqueles que adoram a Deus de maneira contrária. A estes tipos de pessoa, o Senhor aborrece. Então, quando uma igreja adora a Deus de uma maneira contrária, quando uma igreja não coloca, não introduz no seu culto elementos que o Senhor prescreveu em sua palavra,
esta igreja está a aborrecer ao Senhor. Esta igreja está a pecar contra o Senhor. Então aqui em Êxodo, no versículo 5, quando ele fala daqueles que aborrecem a Deus, são aqueles que praticam idolatria, são aqueles que adoram a Deus de maneira contrária. E existem muitas igrejas que assim o fazem. Existem igrejas que praticam idolatria. Eu já expliquei o que é idolatria. Existem igrejas que adoram a Deus de maneira contrária. E estas igrejas precisam se arrepender. E ele aqui vem falando, ele vem continuando dizendo, e faço misericórdia, versículo 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem são esses que amam a Deus e guardam os seus mandamentos? São aqueles, primeiro, que adorem a Deus como Ele quer ser adorado. Então, se alguém adora a Deus como Ele quer ser adorado, então esta pessoa está a demonstrar que ele ama a Deus. Então, quando uma igreja, no contexto da igreja, quando uma igreja adora, ou adoram, aliás, a Deus, como Ele quer ser adorado, essas pessoas são aquelas que estão a guardar os mandamentos do Senhor. Então, queridos irmãos, nós precisamos saber a respeito disso. Por isso que eu abri o livro de Êxodo, porque o livro de Êxodo nos ajuda a termos uma compreensão melhor do culto a Deus. Este livro nos ajuda bastante, queridos irmãos. E ele vem falando no terceiro mandamento que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. O que isso significa, queridos irmãos? No contexto em que nós estamos a nos referir do culto a Deus. Alguns acreditam que este mandamento que diz não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, necessariamente significa dizer Deus. Por exemplo, eu vou andar e vou me bater numa pedra, vou fazer alguma coisa, eu vou falar Deus. Então, necessariamente, alguns acreditam que isso seja já tomar o nome do Senhor Deus em vão. Mas não devemos olhar nesse sentido, queridos irmãos. Primeira coisa, precisamos compreendermos algo. O nome de Deus está equivalente ao próprio Deus. Ou seja, meu nome é Batista. E este nome Batista está equivalente à minha própria pessoa. Falar mal do Batista, ou seja, falar mal do nome Batista, implica dizer falar mal da minha pessoa. No sentido do Senhor, é o seguinte: quando alguém profere, ou quando uma igreja alega ser uma igreja bíblica, ou quando um crente, quando uma determinada pessoa, neste caso, alega ser filho de Deus, ser cristão, ele alega que é um cristão genuíno, e a sua prática é contrário com aquilo que ele alega, então esta pessoa está a tomar o nome do Senhor Deus em vão. Então, quando uma igreja alega ser uma igreja bíblica, alega ser uma igreja de Deus, mas não adora a Deus como o Senhor ordena em sua palavra, esta igreja está a tomar o nome do Senhor Deus em vão. Então, quando nós oramos a Deus, quando nós cantamos a Deus, e nós não assim o fazemos com sinceridade, não fazemos com sinceridade como tal, nós estamos a adorar o nome do Senhor Deus em vão. Então nós precisamos termos cuidado a respeito desse assunto, queridos irmãos. Porque existem muitas igrejas que têm tomado o nome do Senhor Deus em vão, por causa das profissões que elas fazem, mas que na prática elas mostram o contrário. Então, quero dizer o seguinte: quando nós oramos a Deus, quando nós cantamos para Ele, deve ser com sinceridade. Se assim nós o fazermos, então nós estaremos então a agradar ao Senhor e não estaremos a quebrar este mandamento. Então, queridos irmãos, tem outra parte que é o quarto mandamento, mas eu acredito que o quarto mandamento, porque trata a respeito do sábado, no quarto mandamento eu vou tratar numa outra ocasião, mas para resumir
de tudo que nós falamos, nós começamos, queridos irmãos, sei que a irmã Patrícia chegou um pouco atrasada. Chegou um pouco atrasada, irmã Patrícia. Falamos já de muitas coisas, mas eu vou terminar fazendo um resumo de tudo que nós falamos para que os irmãos que entraram tarde possam ter um pouco de conhecimento, ou não possam se perder, né? Possam estarem junto conosco. Nós abrimos o livro de Êxodo e nós, né, explicamos de que o livro de Êxodo foi escrito por Moisés, e aqui no capítulo 20, onde vem tratar a respeito dos 10 mandamentos, nós entendemos que os 10 mandamentos são divididos em duas categorias. Nós explicamos a respeito disso, que os 10 mandamentos são divididos em duas categorias. Primeira categoria, já estou a fazer o último remate. Vou concluir, mas apenas estou fazendo relembrar que eu já havia falado. Todos os irmãos chegaram um pouco tarde. E eu havia dito que os 10 mandamentos estão resumidos em duas categorias. Primeira parte, que diz a respeito do relacionamento do homem e Deus. Isto é, os primeiros 4 mandamentos diz a respeito do homem e Deus, e os 6 outros mandamentos diz a respeito do homem para com o seu próximo. E eu havia dito que a minha pretensão não é tratar da segunda categoria, mas é da primeira categoria. Porque na primeira categoria é onde nós vamos conseguir extrair os princípios para o culto cristão. E nós mostramos que estes 10 mandamentos que nós aqui estamos a ler vêm revelar que existe um Deus, e ao mesmo tempo os 10 mandamentos vêm expressar a vontade de Deus, vêm expressar a santidade de Deus, vêm expressar a autoridade de Deus, e também os 10 mandamentos vêm refletem, aliás, o caráter santo e justo do nosso Deus. E nós começamos então a falar do porquê que nós devemos adorar a Deus, e a resposta que nós demos é que está no versículo 1 e 2 de Êxodo 20, onde Moisés vem falando. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, se nós perguntássemos para o povo de Israel do porquê eles poderiam adorar a Deus, a resposta seria esta: de que o Senhor era Deus dele, e de que o Senhor havia libertado eles do Egito, das mãos de Faraó. É claro que nós não somos o povo de Israel, literalmente falando, mas nós compreendemos o que está em Colossenses 1:13, que diz que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso quer dizer que, se o povo de Israel, eles deveriam adorar a Deus tendo em conta da libertação, nós, como povo da nova dispensação, também devemos assim fazer. Devemos adorar a Deus porque Ele nos libertou do império das trevas. Alguém que alega ser um filho de Deus, alguém que alega que foi libertado por Deus, foi salvo, mas essa pessoa não sente a necessidade de adorar a Deus, essa pessoa deve rever o seu coração, porque alguma coisa não está nada bem. Nós isso explicamos no primeiro versículo. Irmão Ernesto Lucas, se o irmão Ernesto tiver uma pergunta no que diz respeito ao nosso tema, irmão, pode fazer. Pois embora o irmão, acho que entrou um pouco tarde, mas o irmão esteja à vontade. E também, para os irmãos que entraram, nós falamos, a primeira pergunta foi: por que adorar a Deus? A resposta é: porque o Senhor é o nosso Deus e porque o Senhor nos libertou do império das trevas. E a segunda pergunta que nós tratamos também, falamos, é: a quem devemos adorar? O primeiro mandamento, que está no versículo 3, responde que devemos adorar unicamente a Deus. Por isso que ele aqui vem falando que não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento, que está no versículo 3, nos ensina
nos orienta, nos ordena que devemos adorar somente a Deus. Toda uma igreja que os seus líderes têm sido adorados, toda uma igreja que a adoração não é voltada apenas para Deus, também para seus líderes, estão errando, estão afrontando, estão xingando o Espírito do Senhor. Nós devemos adorar unicamente a Deus. E neste mesmo mandamento nós também falamos que este mandamento, além de trazer um princípio, que nós aqui já estávamos esquecendo, o princípio teocêntrico, que mostra que Deus é o centro, também traz duas proibições. Traz a primeira proibição da idolatria e o politeísmo. Nós explicamos que esta palavra idolatria significa culto a ídolos. Nós falamos que essa palavra é a transliteração do termo grego, que é idolatria, e que é formada por duas palavras, eidon e latreia. E nós explicamos essas duas palavras. Nós falamos que a primeira palavra, eidelon, significa imagem, o corpo no sentido de representação, de forma de algo ou de alguém, seja ele imaginário ou real. Então nós falamos a respeito desse assunto. E nós falamos também que a segunda palavra, que é latreia, significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar. Então, quando unimos esses conceitos que acabei de falar aqui aos irmãos, nós vamos entender o que é então idolatria. Vamos entender que idolatria é adoração a ídolos ou a alguém. Idolatria é adoração a algo ou alguém. Então nós falamos que o primeiro mandamento, além de trazer o primeiro princípio, que é o teocêntrico, que Deus é o centro do culto, também traz duas proibições, que é a idolatria e o politeísmo. Explicamos em poucas palavras que o politeísmo pode ser entendido como um sistema religioso que admite vários deuses. Não sei se consigo fazer entender os meus amados irmãos a respeito desse ponto. Epa, meus queridos irmãos, acho que parece que a nossa energia está a piscar. Acho que vai se desligar, a energia vai indo. Meus irmãos, que eu não vou conseguir acabar a live, porque energia está indo na minha casa.